Uma alegria estar de volta depois de alguns dias de descanso em Minas Gerais. Terra boa, agradável estar com a família. E trouxemos de lá parte da nossa família, a minha sogra e meu sobrinho Gabriel que estão ali. A igreja já conhece, portanto vou poupá-los de ficarem de pé dessa vez. Mas enche o nosso coração de alegria quando podemos ter uma parte de Minas também conosco aqui. Pensando para a pregação dessa noite, a última pregação de um culto de domingo à noite do ano de 2024. E a palavra que despertou em meu coração, para que pudéssemos juntos nessa noite refletirmos, a Sagrada Escritura se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Então, portanto, abra comigo Efésios capítulo 5. Nós faremos a leitura do verso 6 ao verso 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 6 ao verso 20. A palavra de Deus nos diz assim: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Senhor, neste momento, pedimos que possamos fazer o exercício de aquietar a nossa alma, para que o Teu Espírito Santo, que já está neste lugar, para que Ele possa ministrar em nosso coração as verdades dessa Sagrada Escritura, e que sejamos todos nós edificados nessa noite, que saiamos daqui cheios da Tua presença, cheios do Teu poder, renovados, alegres, esperançosos com a vinda do Senhor. Nós que estamos aqui, todos aqueles que cultuam conosco, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, paz seja sobre a nossa vida. E essa oração nós fazemos em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Das trevas à luz. Esse é um chamado de Deus para uma vida transformada.
A epístola que Paulo escreve aqui, essa carta aos Efésios, é uma das epístolas que eu considero uma das mais ricas do Novo Testamento. E logo nos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo, ele começa a trazer a reflexão daquela comunidade de fé sobre a grandeza de Cristo, sobre o poder de Cristo, a excelência de quem Cristo é. Ele fala que Cristo é o Redentor. Ele também relembra que Cristo é a fonte de todas as bênçãos espirituais. Ele diz também que Cristo é aquele que nos tirou da morte espirituais, e também aquele da morte espiritual, e aquele também que nos tornou vivos nele, para a sua glória, para o seu louvor. E este plano redentor de Cristo não é apenas para uma salvação futura, mas também para a nossa transformação no presente. Ao olharmos para o glorioso dia em que Jesus virá, mas como estamos vivendo a nossa vida hoje? Como você está vivendo a sua vida hoje? Diante daquilo que Cristo é, diante das coisas, dos milagres, da transformação que Cristo operou em sua vida. Estamos a poucos dias do término do ano de 2024, estamos às portas do ano novo 2025. E precisamos ter em nosso coração de que essa presença gloriosa, essa presença majestosa de Jesus, ela precisa provocar em nós uma mudança radical, urgente. Porque quando o apóstolo Paulo chega no capítulo 5, existe aqui uma mudança, porque ele inicia o verso 1 do capítulo 5 dizendo: portanto. E nessa expressão, portanto, o apóstolo Paulo está nos convidando a olharmos para a vida de Cristo, para a sua obra gloriosa, para os seus feitos, para tudo aquilo que ele fez enquanto esteve na terra, mas agora também um convite para que possamos olhar para a nossa vida. Quem nós somos, quem éramos. Como deve ser, portanto, a nossa vida como filhos da luz. Eu e você, se nós nascemos do alto, se nós pertencemos a Cristo, somos sim filhos da luz. E somos convidados, portanto, a refletir nessa noite. Estamos vivendo como aqueles que foram verdadeiramente transformados? Você vive como alguém que foi verdadeiramente transformado, como alguém que experimentou essa presença gloriosa de Cristo? Podemos aprender e extrair algumas lições importantes. Primeiro, cuidado com o engano das trevas. Olhe comigo o verso 6, porque o apóstolo Paulo é claro e é enfático ao dizer: não se deixe enganar com palavras vãs ou palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Paulo começa aqui nesse verso 6, trazendo uma advertência enfática sobre o perigo de nós sermos enganados. Cuidado com o engano. A palavra de Deus nos alerta, nos exorta essa noite sobre um engano sedutor, um engano projetado para nos destruir, um engano projetado para nos confundir, um engano projetado para nos seduzir e nos desviar da verdade de forma atraente, de maneira que eu e você não percebamos, mas aos poucos vamos nos distanciando de uma vida de temor e de piedade.
Paulo está sendo claro e enfático: não se deixe enganar. E ele completa: não se deixe enganar com palavras vãs. E a ideia, o sentido, de fato, é palavras vazias, palavras desprovidas de um conteúdo espiritual capaz de transformar a vida de um homem, de um indivíduo. E nós sim devemos ter esse devido cuidado, porque em nossa rotina, na nossa vida diária, nós estamos cercados de pessoas que pensam diferente de nós. Não é verdade? No seu trabalho, há pessoas, colegas de trabalho, que não creem em Jesus, que não consideram a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Na sua escola, cuidado você adolescente, você está cercado de colegas, de amigos que não compactuam com os seus pensamentos a respeito de Cristo. Você que está na universidade, tenha cuidado. Você pode entrar pela porta, pelo portão daquela universidade, pensando: eu sou filho de Deus, eu sou filho da luz, ninguém vai me remover dessa posição. Faça diferença naquele lugar, mas esteja certo de que há pessoas ali que não confiam em Jesus como seu Salvador, e que, aliás, consideram a Bíblia como um livro de fábulas, invenção humana para lucro e benefício de pastores e líderes religiosos. Cuidado na sua família, pessoas que estão cercando você, pessoas que te amam, pessoas que têm influência sobre a sua vida, mas que não compactuam com a verdade deste evangelho transformador. Palavras vazias, palavras vãs que podem aos poucos nos distanciar da verdade do evangelho. Quantas vezes já me deparei com pessoas, diversas idades, onde está, eu pergunto, a sua fé? Pastor, eu não tenho mais fé. Eu não acredito mais como eu acreditava na Bíblia. Eu não faço mais as minhas orações. O que mudou? O que fez essa pessoa sair desta posição, desse lugar de segurança? Cuidado com as distrações que estão no mundo. Cuidado com as vozes que você está propondo a escutar. Eu posso viajar e ir para o lugar mais distante da face da terra. E se lá neste lugar pegar um sinal de um telefone, e depois de meses ou até anos, o telefone tocar, e aquela pessoa do outro lado, quando eu atender e dizer alô, se aquela pessoa disser para mim assim, alô, e se for o meu pai e a minha mãe, eu vou reconhecer a voz, porque houve intimidade desde o meu nascimento. Como você vai saber discernir as vozes do engano? Tendo intimidade com Cristo. Porque quando as vozes começarem a falar, a única voz que irá sobressair é a voz suave, em alguns momentos poderosa, a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Paulo está nos alertando. Palavras vãs, discursos vazios. Precisamos ter o devido cuidado. Romanos capítulo 1, verso 18 nos diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e toda a injustiça, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Cuidado, porque a ira de Deus não recai sobre os filhos de Deus. A ira de Deus não vem sobre aqueles que nasceram de novo e que estão em Cristo Jesus e que foram selados pelo seu Espírito. Porque a partir do momento que Cristo morreu, e nós aceitamos a morte de Cristo, e nós aceitamos a sua ressurreição, a ira de Deus foi retirada de sobre nós.
pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ah, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quais são as influências que têm moldado as suas decisões? O que você tem aceitado como verdade em sua vida? Cuidado para que no próximo ano você possa fazer escolhas que tragam edificação, evitando o engano. Palavras vãs que vão te desviar desse propósito maravilhoso de Deus, que é de fazer a mim e a você em imagem e semelhança de Cristo Jesus. Mas ainda um princípio importante: andemos como filhos da luz. O verso 8, veja comigo, do capítulo 5, Paulo diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Nós que pertencemos a Cristo, se você é um visitante, se você nessa noite ainda não se comprometeu com Cristo Jesus, o seu destino eterno está comprometido. Porque nós que um dia entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos a crença e a esperança de que quando Ele se manifestar, nós estaremos com Ele na eternidade, na glória. Mas há salvação para você nessa noite, há esperança para você nessa noite, há lugar na mesa para você essa noite. O Senhor Jesus te convida a você sentar e você ter uma ceia com Ele, porque Ele está batendo a porta do seu coração. Mas nós que pertencemos ao Senhor, antes de conhecermos a Cristo, nós não estávamos apenas cercados por trevas. Literalmente nós éramos trevas. E o apóstolo Paulo traz essa ênfase, ele diz assim: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. O verso 8, porque no passado vocês eram trevas. Ele não diz que nós estávamos em trevas, era o nosso estado. O pecado reinava em nós, o pecado determinava o nosso estilo de vida, mas quando nós nos rendemos a Cristo, nós somos libertos do poder do pecado e passamos a viver para a glória de Cristo Jesus. E passamos agora não mais estar em trevas, mas estar na luz, porque somos filhos da luz. Isto mostra a gravidade da separação em que nós nos encontrávamos. Contudo, ao sermos reconciliados com Deus, a luz de Cristo veio sobre nós. Não é assim que diz o profeta? E o povo que andava em trevas viu resplandecer uma forte luz. Nós andávamos em trevas, nós estávamos mergulhados no pecado, mas agora que Cristo habita em nós, e se você aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, precisamos pensar na nossa vida, na nossa trajetória, pensando no nosso próximo ano novo, que se você ainda não passou por uma mudança na sua identidade, essa mudança precisa acontecer. Porque quando nós nascemos de novo, tudo em nós fica diferente. As práticas mudam. E aí no verso 9, a palavra de Deus diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quando nós permitimos que a glória de Cristo resplandeça em nós, o que vai sobressair através da nossa vida é esse fruto, o fruto da luz, bondade, justiça, verdade. E ele diz o verso 10, tratando de descobrir aquilo que é agradável ao Senhor. E o verso 11, o apóstolo Paulo completa na sua exortação: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. O que é ser cúmplice? É você concordar em cometer alguma coisa, um crime, por exemplo.
uma pessoa que é cúmplice de um crime. Deus nos exorta essa noite que, se estamos em Cristo, a minha vida, a sua vida precisa ter uma divisão. Não podemos compactuar, não podemos aceitar os frutos das trevas, uma vida de escuridão, uma vida de carnalidade, não é isso. O que Deus espera de nós, como foi lido no verso 9, bondade, justiça e verdade. E Paulo completa no verso 11: pelo contrário, tratem de reprová-las. Quantas vezes eu e você aceitamos, concordamos com o estilo de vida que as pessoas que estão longe de Deus estão vivendo, e trazemos para a nossa vida, e trazemos para dentro da nossa casa, coisas que não edificam, coisas que não agradam a Deus. Há tempos atrás, conversando com um jovem, eu fiz a seguinte pergunta: por que você não retorna para o convívio da igreja, dos irmãos? Sabe qual foi a resposta? Eu não vou retornar à igreja, pastor, porque eu não quero compactuar com a falsidade em que vive o meu pai. Eu disse: me explique mais sobre isso. E o jovem disse: porque na igreja ele tem uma piedade, um temor, uma unção. Mas só quem vive com ele dentro de casa sabe quem realmente esse homem é. E eu me decepcionei profundamente, porque meu pai era um grande exemplo para mim. Mas se isso é ser um cristão, eu quero estar longe dessa verdade. Precisamos reprovar. Cuidado, pai, porque o seu filho tem observado você. Cuidado, mãe, porque o seu filho, criança, adolescente, jovem, tem observado as suas ações. Cuidado, filho, porque se você tem um irmão, o seu outro irmão mais novo ou mais velho que seja, tem olhado a sua vida. E mesmo que não seja por palavras, espera de você uma atitude que corresponda com aquilo que você prega. Uma vida correspondente com a luz de Cristo. E a palavra de Deus nessa noite, meus irmãos, nos convida a que possamos, se estamos em Cristo, reprovar as obras infrutíferas das trevas. Porque você sabe muito bem que uma planta não pode sobreviver aonde não existe luz. Por isso, Paulo, a palavra de Deus está sendo bem claro nessa noite para nós, dizendo que obras infrutíferas das trevas, porque na escuridão não há produtividade. Mas quando estamos na luz de Cristo, Ele nos transforma. Coisas novas começam a acontecer dentro de nós, para que o nome de Cristo seja exaltado, para que o nome de Cristo seja glorificado. Essa expressão, quando Paulo diz luz no Senhor, Paulo tem a intenção de destacar que essa luz não pode ser produzida por esforço humano. Portanto, carecemos de uma luz que venha de alguém superior, a luz de Cristo em nós. Precisamos entregar o nosso próximo ano. Não podemos mais viver da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. Certamente há coisas, hábitos que eu e você precisamos deixar para trás. Revisite a sua vida, faça uma autoanálise, diga com sinceridade no seu coração: Senhor, eu estou verdadeiramente andando em Tua luz?
Ou será, Senhor, que em algum momento eu me perdi e estou vivendo em trevas, em escuridão? E por isso o verso 14, o apóstolo Paulo diz: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Deus nos convida essa noite a um despertar. Deus nos convida essa noite a que possamos sair do nosso comodismo, do nosso sono profundo espiritual, para que possamos nos levantar e nos posicionarmos como um exército poderoso, marchando avante, destruindo as obras do inferno, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Você tem vivido com uma luz em sua casa, no seu trabalho? No próximo ano, comprometa-se com essa verdade. Ainda um terceiro princípio importante: viva sabiamente no Espírito. O verso 15 e o verso 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O Senhor, por meio do seu servo, o apóstolo Paulo, nos faz nessa noite um convite que eu considero um convite desafiador. Que possamos observar a forma, o modo como nós estamos vivendo. Será que estamos vivendo como loucos, ou será que estamos vivendo com sabedoria, a sabedoria que vem do alto? Porque existe uma diferença muito grande, e por isso o apóstolo Paulo nos convida a esse olhar com vigilância. Vede prudentemente como andais, porque os dias que nós vivemos, ele diz aqui, são dias maus, são dias difíceis. Precisamos estar atentos para que possamos vencer as distrações que comprometem com a nossa atenção e, como eu disse lá no primeiro ponto, podem nos afastar do propósito que Deus tem para cada um de nós. Viver com sabedoria. Sabe uma coisa que de forma sutil, que é boa, mas pode se tornar destrutiva, dependendo da forma que nós a utilizamos? O tempo em que algumas pessoas têm se dedicado em assistir séries na Netflix ou no Prime, ou em tantos outros streamings. Se você fizesse um formulário onde que as pessoas não precisassem identificar e nem colocar o seu nome ou algum dado, e perguntasse a essas pessoas quantos dias ou quantas vezes na semana você para ter o seu tempo a sós com o Senhor, leitura da palavra, oração, provavelmente você ficaria chocado ao saber que pouquíssimo tempo as pessoas estão dedicando a essa disciplina espiritual muito importante. Agora, se você fizesse a outra pergunta: quantas vezes da sua semana você dedica a séries na Netflix? Eu dedico horas e horas. Chego do trabalho, tomo meu banho, arrumo as minhas coisas, deixo tudo em ordem para o dia seguinte, aí eu vou para o quarto ou para a sala, ou sozinho, ou com minha esposa, ou com a minha família, e a gente fica ali maratonando horas e horas. Isso parece ser inofensivo, eu confesso. Mas se pararmos com humildade, sinceridade para uma importante reflexão, o que nós que temos maturidade estamos plantando no coração da nova geração, que relacionamento com Deus pode ficar sim para segundo plano.
E aí nós temos jovens sem compromisso, adolescentes sem compromisso e crianças que já estão entrando num caminho que não querem saber de leitura da palavra, de consagração, porque não percebem isso dentro do próprio núcleo familiar. Pessoas que sabem indicar a você séries, e mais séries, e mais séries, e qual que é o melhor episódio, vai dar para você uma lista fabulosa, incrível, ok, está tudo bem, mas desde que tenhamos equilíbrio, a palavra de Deus nos convida essa noite a uma mudança. Não devemos, meus irmãos, entrar no novo ano vivendo como loucos, insensatos, mas tendo sabedoria. Buscando a sabedoria que vem do alto. Quando eu estou pregando para os irmãos, estou pregando a mim mesmo, porque eu sei também as coisas que eu preciso mudar na minha própria vida. Eu preciso vigiar, eu preciso orar mais, eu preciso ser um exemplo para minha esposa, eu preciso de consagração, de santificação, porque sem a santificação ninguém verá a glória do Senhor. E parece que nós estamos brincando de sermos crentes e cristãos, o tempo está passando, o inferno está aplaudindo e a verdade é essa. Estamos contentes com a vida que nós temos levado. Sabe o que mais importa para um adulto hoje? Qual é o rendimento da minha aplicação? É saudável, é até invejoso, porque eu não consigo fazer isso. Mas no final de tudo, seria tão bom que ao mesmo tempo você tivesse uma boa aplicação, com bons rendimentos na sua conta, mas ao mesmo tempo uma vida de consagração diante de Deus. Não adianta você ter dinheiros e fundos aplicados e rendendo a você no Brasil e fora do Brasil, mas se diante de Deus você é pobre, você é nu, você é como um cego, doente. Mas numa roda de conversa, raramente alguém pergunta assim, como que está a sua vida espiritual? Nós perguntamos, você está aplicando alguma coisa? Qual é o rendimento? Você comprou um imóvel, comprou um carro novo, vai viajar para onde? São as coisas dessa terra que têm ocupado a nossa mente, o nosso coração. Mas Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. Aquilo que tens preparado para quem será? Passamos a vida correndo atrás daquilo que nos oferece, sim, eu não posso negar, eu não vou mentir, que nos oferece prazer, que nos oferece prestígio, que nos oferece possibilidades. O dinheiro traz, sim, possibilidades. Mas eu não posso negligenciar a respeito do meu futuro eterno. Essa noite pedirão a tua alma, que você tem preparado para quem será. Quando o apóstolo Paulo traz a ideia, ele diz aqui, mas vivamos como sábios, aproveitando bem o tempo, no verso 16, a expressão que ele utiliza é remindo o tempo. A ideia aqui do remir o tempo é comprar de volta. Olha que interessante. Remindo o tempo, ou seja, comprando de volta. Como assim? O que Paulo está trazendo para nós, para nossa reflexão é o seguinte: uma vez que no passado, sem Cristo, agíamos com insensatez e loucura, fizemos muitas coisas erradas e tomamos decisões e escolhas precipitadas. Mas agora, diante de Cristo, a sua glória, da sua luz, Paulo diz que podemos
remir o tempo, podemos comprar de volta, ou seja, por meio de uma vida cheia de sabedoria que vem do alto, nós podemos deixar todas as coisas que nos privam de uma vida de santidade, todas as coisas que roubam a nossa santidade, o nosso tempo, para que possamos viver como filhos que agradem a Deus. E por fim, o último ponto, o último princípio para nós nessa noite: encha-se do Espírito. O verso 18 do capítulo 5: e não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Aqui Paulo está fazendo um contraste poderoso com alguém que é dominado pelo vinho, pela bebida forte, com a pessoa que se deixa ser dominada pelo Espírito Santo. Certamente quando Paulo traz essa ideia no verso 8, Paulo está trazendo as pessoas, porque era muito comum essa figura da adoração à divindade Dionísio, Baco, onde aconteciam adoração, orgias regadas ao vinho, a muita bebida. E Paulo está lembrando essa comunidade cristã: você sabe o que significa adorar a uma divindade sem saber o que de fato estão fazendo. Porque a pessoa dominada pelo vinho, pela bebida forte, ela não sabe o que fala, não sabe o que diz. Paulo, portanto, está fazendo uma proposta. Ao invés de sermos dominados pelo vinho, que leva à devassidão, que pode nos levar de volta para a escuridão, encham-se com o Espírito. E essa expressão, enchei-vos do Espírito, é um imperativo contínuo, é uma ordem. A ideia que Paulo traz aqui é mais ou menos assim: enquanto você vive, enquanto você caminha, permita-se ir se enchendo do Espírito. E aqui então nos traz a ideia de que eu posso ter uma medida do Espírito, você pode ter outra medida, que seja menor, que seja maior. A ideia aqui é que possamos transbordar dessa presença, porque quando nós nos permitirmos encher desse Espírito, e esse Espírito transborda sobre a nossa vida, certamente esse poder, essa presença atingirá aqueles que estiverem do nosso lado, ao nosso redor. Olha a responsabilidade que nós temos. Uma ordem da palavra de Deus para que nós coloquemos em nossa agenda essa proposta de uma busca diária de consagração. Enchei-vos do Espírito Santo. E Paulo continua dizendo que essa manifestação ou o enchimento do Espírito pode se manifestar através dos salmos, verso 19, através de hinos, através dos cânticos espirituais. Outra coisa que nós precisamos tomar o devido cuidado, principalmente você adolescente e jovem, na sua lista, a sua playlist aí de músicas, o que você tem ouvido? Não quero ser radical aqui, e não serei, porque existem músicas boas, mas há pessoas que apenas consomem esse tipo de música o tempo todo, que não falam sobre Deus, que não trazem verdades espirituais, que vão alterar a nossa vida e gerar transformação em nós. E com isso, o que nós estamos produzindo em nós
uma fé pequena, uma fé limitada e uma medida, talvez, me permitam dizer com todo o amor, uma medida talvez muito rasa da presença do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo nos lembra essa noite que uma das formas de nós nos enchermos do Espírito é através das canções espirituais, porque quando nós ouvimos sobre as grandezas de Deus, isso mexe na nossa estrutura, glorificando o nome de Jesus. Precisamos ter equilíbrio. Então, nessa passagem de ano, visite também a sua playlist. Fala: Senhor, me perdoe, eu quero aqui fazer um equilíbrio santo, porque eu também quero receber dessa porção sobre a minha vida. E por isso, finalizando, que nesse novo ano possamos buscar diariamente a plenitude do Espírito por meio da oração, por meio da meditação da palavra, por meio da comunhão com os nossos irmãos. Permita que Cristo molde a sua vida, as suas escolhas, para que a sua vida glorifique o nome do Senhor. Reconheça, o perigo do engano. Apenas relembrando rapidamente, rejeite tudo aquilo que compromete a sua fidelidade. 2, comprometa-se a andar como luz. Viva intencionalmente para refletir o caráter de Deus. 3, busque a plenitude do Espírito. Significa deixar o Espírito Santo guiar você em cada área de sua vida. E assim nós viveremos debaixo dessa luz maravilhosa de Cristo. Como viveremos o próximo ano? Meus irmãos, eu não quero ser o mesmo. Mas eu tenho um desejo profundo no meu coração, certamente o pastor Davi, todos os pastores, que o nosso rebanho cada dia mais seja parecido mais e mais com Cristo Jesus. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar um hino. E eu pedi esse hino. Jesus me transformou, porque tantas e tantas vezes eu ouvi, adorei e fui impactado por essa mensagem. Enquanto nós estivermos cantando, reflita nessa graça salvadora, desse Cristo que nos ama, nos amou na cruz, e como nós podemos viver para o seu louvor.